Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva. O tema desta semana é Orçamento do Estado para 2012, mas há um elemento importante para enquadrar aquilo que foi apresentado na passada segunda-feira, a proposta do Orçamento do Estado para 2012, e tem que ver com a execução orçamental. O déficit do subsetor Estado recuou em 2.700 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2010. A síntese de execução orçamental, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento, mostra que o déficit do subsetor Estado é agora de 6.562 milhões de euros. O déficit consolidado da Administração Central e Segurança Social também melhorou em 2.800 milhões de euros e está nos 4.600 milhões de euros. Os números mostram uma melhoria na consolidação das contas públicas, em contraste com os alertas deixados pelo Executivo, o que pode estar ligado à forma de contabilidade utilizada. O Governo usa a contabilidade nacional, que é relevante para Bruxelas. A Direção-Geral do Orçamento, por sua vez, apresenta os números em contabilidade pública. São convidados desta edição da Comissão Executiva João Caiado Guerreiro, também Vítor Gonçalves, José Maria Castelo Branco e Franklin Alves. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva, uma parceria entre o Económico TV, a Ordem dos Economistas e o ISEG. João, começo por si para lhe perguntar que comentário lhe merece a proposta que foi apresentada na passada segunda-feira do Orçamento do Estado. Eu acho que é uma proposta violentíssima e dolorosíssima para os portugueses. Eu creio que é assim como apresentarem-nos a fatura das loucuras dos últimos 15 anos, não é? Dos déficits externos de 10% que fomos mantendo, dos déficits internos que fomos mantendo. Sinto-me assim como se tivesse estado um bocadinho numa festa e depois tínhamos ido dormir e acordávamos com uma ressaca infernal e uma conta dos estragos absolutamente que não podemos pagar, não é? E de manhã a gente tem que começar com boa disposição, portanto acho que é a maneira de ver as coisas. Acho que vai ter efeitos dramáticos nas famílias portuguesas e vai ter efeitos dramáticos nos funcionários públicos, não só porque vão perder o 13º e 14º mês, muitos deles, mas porque vão sentir também os aumentos de impostos. Vai ter efeitos dramáticos no setor privado, porque vai aumentar dramaticamente o desemprego. Eu julgo que os cortes são menos recessivos que os aumentos de impostos. Estão aqui economistas conhecidos que podem confirmar. Portanto, os aumentos de impostos vão ter um efeito de forte contração na economia, vão ter um efeito que já é muito visível no desemprego. Quer dizer, eu acho que até passeando nas ruas de Lisboa e do país nós vemos as pequenas lojas a fechar, o pequeno comércio, e aquilo emprega pessoas, não é? As fábricas, etc. Nós não conseguimos hoje em dia ter um motivo para dizer a um estrangeiro invista em Portugal. Temos a pressão fiscal mais alta da União Europeia. Estamos num caminho muito, muito difícil e tenho uma preocupação muito, muito grande de que nos seja inevitável entrar numa espiral como a da Grécia, em que o PIB começa a cair, a receita fiscal também cai e o déficit vai-se agravar. Não sei que 2012 vai ser muito complicado. Vítor Gonçalves, e essa é de facto uma das questões que estão em cima da mesa. Há um cenário recessivo mais forte dos últimos 30 anos, 2,8% de previsão de queda para a economia no próximo ano, embora muitos economistas acreditem que esse valor possa ser ultrapassado. Há de facto aqui este perigo de entrarmos num efeito vicioso de recessão de medidas de austeridade? Há aí a probabilidade de estarmos a entrar já é muito elevada. Isto é, não existem experiências conhecidas noutros países com medidas deste tipo e nas circunstâncias políticas em que felizmente Portugal vive, que é uma democracia, se tenha conseguido, com este tipo de medidas, sem outras, conseguir inverter esta espiral. Não há evidência empírica de se ter conseguido resolver as questões do déficit sem entrar em recessão e conseguir ter crescimento. Existe alguma incompatibilidade entre estes dois tipos de medidas. Mas o Ministro das Finanças, na apresentação que faz do Orçamento do Estado e na própria proposta de Orçamento do Estado, chama a atenção que sem as reformas estruturais que tardam em Portugal,
não se conseguirá inverter esta situação. Isto é, não são só com este tipo de medidas que se vai conseguir resolver a situação do país. Agora, a questão que estamos neste momento a ver é que, para além do anúncio de reformas estruturais, nós não estamos a ver, e elas estão tipificadas, são anunciadas, mas nós não estamos a ver a sua execução. Não estou a dizer já os resultados, porque o Governo tem 4 meses ou 5 meses, 4 meses e tal de exercício de funções. Mas não estamos a ver a sua execução. Existem, obviamente, algumas medidas, mas medidas que possam... Estão aqui pessoas que melhor que eu podem falar, porque estão muito mais associadas à Justiça do que eu, mas medidas a nível da Justiça, o que é que já se tomou até hoje? Por enquanto nada, mas também tiveram pouco tempo. Mas quando dizia agora, como é que nós vamos atrair investimento estrangeiro na situação em que temos? Com toda a franqueza, um investidor internacional não tem outros locais para investir sem ser em Portugal. Locais onde se tiver problemas de ser ressarcido de alguma maneira, a justiça funciona muito mais rapidamente. Um investidor internacional sabe que se vier aqui investir e tiver problemas, quando é que vai receber o seu dinheiro? Passado de quê? 10 anos? 15? Ou nunca receber? Por isso, e só apenas para dar um exemplo, que está batido e rebatido, mas, afinal, apesar de estar batido e rebatido, não se vê, infelizmente, evidência. E não estou a dizer que as pessoas estão mal intencionadas, que não querem fazer, mas a verdade é que não há evidência de estarmos a caminhar num sentido que, do ponto de vista da atuação em termos de crescimento, que é aquilo que todos falamos, naturalmente, o que é que está a acontecer? Por enquanto, nada. Apenas para terminar este aspecto, eu posso entender esta situação e esta proposta de orçamento como, efetivamente, uma situação desesperada em que estamos, em que o Governo quer apresentar serviço, com certeza, é entendível, quer apresentar serviço particularmente face às instituições internacionais, mas admito que daqui a algum tempo, pouco, terá que haver negociações com as instâncias europeias e com o FMI para haver mais entrada de dinheiro em Portugal e, eventualmente, a negociar a prazos mais dilatados. Porque, com esta situação que temos, as medidas recessivas que temos, a ausência de crescimento que é previsível, o mais que previsível aumento do desemprego, nós não vamos conseguir assumir os compromissos que temos. Quer dizer, estamos a olhar para o filme da Grécia. Se não houver, digamos, renegociações, entrada de mais dinheiro em Portugal... É marcante na dívida, não é? E esses cenários são evolutivos e neste momento acaba de ser divulgada uma notícia pelo Económico que dá conta exatamente que se Portugal for bom aluno, conseguir cumprir os valores, a Troika está disposta a aumentar o número, a melhorar as condições, neste momento é a informação que surge, a melhorar as condições do nosso empréstimo, mas é uma informação que ainda não tem mais desenvolvimentos e essa questão já voltaremos, até porque este fim de semana poderá haver ou não desenvolvimentos relativamente àquilo que é a reunião do Eurogrupo que começa hoje. José Maria Castelo Branco, uma das questões essenciais neste orçamento prende-se com a questão laboral e com as eventuais alterações que possam surgir. Os patrões acreditam que são poucas, deviam avançar num sentido de maior flexibilidade e os sindicatos acham que é excessivo. Mas, para já, quais são aquelas grandes alterações que este Orçamento do Estado a ser aprovado? É apenas uma proposta àquilo que foi apresentado, a ser aprovado. O que é que vai mudar na vida dos trabalhadores portugueses? Começamos pela primeira parte. O orçamento prevê medidas para aplicar aos funcionários públicos, portanto ao setor público. Claro que daqui podemos extrapolar já algumas medidas que serão também aplicadas no setor privado. Não nos podemos esquecer também que o setor privado, no fundo, já vem sentido esta ressaca, como dizia o Dr. Guerreiro, que no fundo todos já... Isto acordámos e temos uma ressaca, mas todos estávamos à espera que esta ressaca acontecesse. Mais tarde ou mais cedo, claro que ninguém a desejava, ninguém a queria. Mas o setor privado já tem vindo a sofrer isso. São despedimentos, são reestruturações, as pessoas todas a recorrer ao subsídio de desemprego que irá baixar. E são baixas de salário que, embora ilegais, se acordam em vez de despedimentos. Há acordos, todos nós conhecemos do dia-a-dia de empresas que fazem acordos com os seus funcionários de baixar vencimentos.
Isto é legal? Não é legal. Qualquer pessoa dessa pode reclamar em tribunal. Mas mesmo que exista um acordo, e perdoa-me a minha ignorância relativamente ao tema, mas é exatamente por isso que está aqui, havendo acordo com o trabalhador, é uma situação legal, é possível ou de todo não é possível fazer esse tipo de acordo? Não é possível. Perante a legislação que temos, não é possível. Não é possível. É um caso evidente. Ou seja, os benefícios adquiridos não são... Há até quem considere um princípio constitucional. Não podemos fazer esse acordo. Agora, o que é que se passa? As pessoas de facto, têm noção da situação que existe. Têm noção que numa empresa, se não for possível, se a empresa se não tiver o apoio dos próprios trabalhadores para reduzir, se calhar, uma parte do salário, se calhar não tanto o salário, mas outras prestações, como os automóveis, os subsídios de apoio à escola dos filhos, apoio às creches, etc., que algumas empresas têm ainda praticam. De facto, se não houver essa redução, se calhar não é possível manter aqueles postos de trabalho todos. Portanto, as pessoas têm vindo a facilitar, se calhar, aos empregadores isto, os empregadores têm vindo a impor isto, se calhar, também aos trabalhadores. Portanto, o setor privado já tem vindo a sofrer muito ao longo destes últimos anos. O que se passa agora, quando vamos falar que todo o setor público, o orçamento só tem essas medidas, e exemplificar com aquela que mais fala e que se calhar será mais violenta, que é a retirada do subsídio de férias, subsídio de Natal, ou 13º e 14º mês. De facto, vamos aplicar isto na função pública porque é necessário, porque de facto tem de haver aqui, e não podemos ter a falar a dizer que isto afeta princípios de igualdade, etc. Porquê? Porque não são comparáveis. A função pública não é comparável com o setor privado. E porquê? Desde logo porque não temos desemprego na função pública. Simples como isso. Não é possível discutir. O Estado não pode fazer uma reestruturação e despedir as pessoas sem ter o acordo das pessoas. Não? Portanto, só isso legitima já um tratamento diferenciado entre setor público e setor privado.